Sejam muito bem-vindos ao canal Fute News, eu sou o Luiz Felipe e hoje a gente vai reagir ao pessoal da Jovem Pan falando sobre a compra do Hugo Souza. Finalmente o Corinthians comprou o Hugo Souza. Se liga aí. Mas também como um dos grandes ídolos do Corinthians. Ontem esse assunto passou muito batido, porque a gente tinha que encerrar o programa. O Corinthians contratou o Hugo Souza, velho Vamp. Pagou à vista, pagou lá, toma, pá, pelo Hugo Souza. O Hugo Souza chorou na coletiva de imprensa, tá? Eu tô vendo aqui agora que ele chorou na coletiva de imprensa de hoje. Chegou até a comparar as duas torcidas, eu acho, Corinthians e Flamengo. Eu vou até pedir pro Kaique ver se ele acha isso, porque eu tô vendo aqui, parece que foi meio por alto, mas eu recebi uma postagem que ele teria dito, né? Quando perguntaram da diferença entre Flamengo e Corinthians. Duas coisas: a torcida que não tem comparação com nenhuma outra. E essa harmonia. No meu primeiro dia de treino aqui, foi a despedida do Antônio Oliveira. E aí vocês sabem como é o clima. Quando surgiu a chance de estar no Corinthians, eu estava no carro com 2 amigos. Foi um dia que só saiu notícia ruim do Corinthians. Mas um dia normal. O meu amigo falou: tu já viu como tá o Corinthians? Quer ir pra lá mesmo? E eu falei que sim. Viam como caos, eu via como oportunidade. Quando cheguei, é inexplicável. Do portão para fora, um caos. Notícia atrás de notícia. Do portão para dentro, uma paz. Só quem trabalha no Corinthians sabe o que eu tô falando. E isso é único. Isso quando ele foi perguntado da diferença pro Flamengo, né? Velho Vamp, qual o tamanho dessa contratação pro Corinthians? E vale a gente deixar claro, né? O Hugo Souza acaba custando 7 milhões e meio de reais, mais ou menos, porque ainda teve 1,5 milhão pelos jogos que ele disputou contra o Flamengo e por 50%, se eu não me engano, do passe. É uma baita contratação. Você acha um goleiro que tem tudo para se firmar nos próximos anos no Corinthians ou é cedo para falar? Então, Tico, o Cássio vai embora pro Cruzeiro, o Carlos Miguel assume. Não fica muito tempo, joga 8 ou 9 jogos, 10, sei lá, e vai pro North Florida. E ele chega e tá dando conta do recado, né? Quer dizer, eu tava vendo até a entrevista do El Gordon com o Mauro Betti aqui, né, na segunda-feira. O pessoal questionando: pô, mas agora o Hugo o goleiro que ele é, no Corinthians tá barato. E o Braz responde: não, naquele momento Claro. O valor dele é esse mesmo, por isso que nós ficamos com 40%, porque se ele for bem do Corinthians, e de repente o Corinthians faça uma venda lá no futuro, o Flamengo é ressarcido nesses 40%, né? Demorou, ainda tinha, se não me engano, tinha um prazo até o dia 30, né? Já quitou, ele agora pode trabalhar tranquilo, assinar um contrato, deve fazer um contrato novo com o Corinthians, mas ele de fato chegou e está indo muito bem no Corinthians. Ia falar o quê? Ia falar o contrário? Eu acho irrelevante, do ponto de vista do Flamengo, o que diz o Hugo Souza, né? Vamos falar o português claro aqui. O Hugo Souza era o 4º goleiro do Flamengo, jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, naquele jogo da pandemia, que o Flamengo estava com vários jogadores vetados porque estavam infectados com o coronavírus. O Palmeiras insistiu que o jogo acontecesse ainda assim, o jogo aconteceu. O Richard Rios jogou pelo Flamengo esse jogo, ele era da base do Flamengo, empatou o jogo, o Flamengo tinha poucos titulares do time principal, o Hugo foi o goleiro que não tinha outro goleiro. E aí ele foi bem, aí começou a ter outras oportunidades, depois começou a falhar, perdeu espaço. Aí ele comete uma falha clamorosa na estreia do Rogério Ceni. Copa do Brasil, né? Isso, na Copa do Brasil, porque nesse jogo aí do Palmeiras, era brasileiro, era o Domenech, que nem veio a São Paulo, também estava com o coronavírus, com a Covid. E aí, ele, no jogo que o Ceni estreia, o Flamengo está jogando até bem contra o São Paulo, e ele vai driblar o Brenner, o atacante, que está na Itália, né? E aí o Brenner toma a bola dele, faz o gol, o Flamengo perde o jogo, ali a eliminação do Flamengo se configurou, que já veio a São Paulo com a derrota, depois de fazer um bom jogo até, o São Paulo aqui
do Diniz, até deu a bola pro Flamengo, foi um jogo que eu me lembro que foi raro o jogo que o Diniz não quis a posse de bola, porque ele não faz isso umas vezes, né? De alternar a forma de jogar, né? Não que ele não queira mais a bola, mas enfim. E o São Paulo se deu bem e se classificou. E aí já ficou a marca, a torcida falou, pô, o cara afundou o time. Aí beleza e tal, passou um tempo, ele saiu do time e tal, aí depois lá na frente vem o Paulo Souza. Entrou o Renato, tudo, depois do Renato veio o Paulo Souza, já em 2022. Paulo Souza se encantou com ele e o preparador de goleiros. Goleiro alto, jovem ainda, 20 e poucos anos, né? Muita envergadura, grandão, né? Pô, deram chance a ele. Ele jogou muitas partidas. Gente, o Hugo no Flamengo foi um fracasso retumbante. Teve um Fla-Flu que ele fechou o gol, só até emocionado que ele fechou o gol, foi 2-1 Flamengo. O Fluminense amassou o Flamengo, ele fechou o gol, foi o único grande jogo que ele fez com o Paulo Souza. E o Paulo Souza insistia nele, o que foi até ruim para ele, porque ele já estava exposto. Ele não tinha clima nenhum no Flamengo, ele foi para o Chaves em Portugal. No Chaves, ele não chamou a atenção do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do Vitória de Setúbal, do Belenenses, do Boa Vista, do Vitória de Guimarães. Vejam que eu estou falando dos grandes até os médios e os menores, né? O Famalicão, ninguém quis contratar. Ele não tinha mercado, ele não abriu mercado em Portugal jogando pelo Chaves. Voltou ao Brasil, estava encostado no Flamengo. O salário dele não era tão baixo, porque quando ele se destacou, o Flamengo deu um aumento para ele e tal, fizeram um novo contrato. Então você tinha um goleiro encostado, que se põe para jogar, a torcida ia pegar no pé, né? E como o do Corinthians também pega no pé, se você for procurar jogadores que falharam também no passado, nenhuma torcida alivia jogador que vai mal. Se ele começar a falhar no Flamengo como falhou no Corinthians, como falhou no Flamengo, também amanhã eu vou vaiá-lo. É tudo que vai falar aí vai mudar. Então você é da boca para fora. Então o Flamengo tinha que cedê-lo. O Corinthians desesperado por um goleiro, porque conseguiu perder o Cássio e o Carlos Miguel por incompetência, né? Não foi nem dessa gestão, foi mais da outra, né? Que fez uma redução da multa e aí o jogador saiu por um preço módico para um time inglês, no caso... reduziu a multa do atleta e aumentou a multa do treinador. 50 milhões foi para 4, né? O Carlos Miguel, quando barrou o Cássio, ele foi embora. Quer dizer, os erros do Corinthians fizeram buscar... Quando o Hugo conta essa história, que o amigo fala, pô, você vai para o Corinthians, cara, eu não estava jogando no Flamengo, não ia jogar. O Corinthians foi ótimo para ele, foi uma oportunidade. E ele é bom para o Corinthians, porque ele está indo bem. Ele está conseguindo se recuperar, ter sido um goleiro melhor, ter sido um goleiro mais confiável. Então a vida segue. Pode dar dinheiro pro Flamengo, né? De repente o Corinthians vai e compra os outros 40%. Exato, ou um clube queira contratar e tal. Então, assim, eu acho até que o Flamengo poderia ter colocado um preço um pouco maior e ter negociado. Mas o valor de mercado era mais ou menos esse, não ia ser muito diferente disso. Ninguém se habilitou a contratá-lo. Então, a valorização dele é no Corinthians. Então, tá tudo certo. A única coisa que é bizarra disso tudo foi essa demora para resolver. Por que não pagaram logo? Eu nunca vi isso, você ficar discutindo quem está certo. Quem está certo é quem quer receber e quem não paga que está errado. Pagou, acabou a história. Que o fiador, o garantidor, não pagou o Mateuzinho até hoje. Até hoje não pagou o Mateuzinho, só vai receber no ano que vem via Brax e vai custar muito mais caro para o Corinthians. E se você chegou até aqui no vídeo, considere se inscrever no canal para ajudar a gente a continuar crescendo. Muito obrigado. E deixe seu like aqui também no vídeo, assim o YouTube recomenda o meu vídeo a outros corintianos. Muito obrigado. Pessoal... Essa história aí, o Mauro César chorando as pitangas, né? Porque perdeu. O Hugo Souza era um goleiro jovem, né? Com potencial. E talvez não tenham tido paciência com ele, né? Ele tem muito potencial. E tá mostrando agora no Corinthians, né? Um pouco com a cabeça mais no lugar, né? Vem amadurecendo, né? Cresceu muito. E então tem uma experiência internacional. Foi lá para Portugal, não foi bem, porém, é tudo uma evolução. E o goleiro, o Hugo Souza, está indo super bem no Corinthians, ele é a cara do Corinthians, e agora o Mauro César está cheirando as pitangas aí, sabe que o Flamengo fez um péssimo negócio, foi muito barato, o Corinthians se deu bem, conseguiu a grana para comprá-lo, e agora vamos esperar para ver como vai ser a atuação do Hugo Souza no próximo ano, né? E nesses últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Valeu. Não vai embora ainda. Vão aparecer outros vídeos para vocês ficarem mais um pouquinho comigo. Muito obrigado. Então eu fui!